A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, enche o teu coração. Jesus veio do céu trazendo coisas maravilhosas para o ser humano. Queridos, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com as pessoas? Hoje são 29 de outubro, 10º mês do ano, daqui a pouquinho, não é? Estaremos aí virando, chegando a novembro, 11º mês. E aí o ano vai embora. Tudo tão depressa. O ser humano vive uma vida. Diz a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus diz: como aos homens está ordenado morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Queridos, o que está acontecendo? No início deste mês, houve um crime bárbaro. Uma filha mata a mãe. Queridos, o que está acontecendo com a humanidade? Quando nós contemplamos a palavra de Deus, você vê o amor de Deus na pessoa de Jesus sendo entregue, derramado ali no Calvário. Por isso é necessário procurar conhecer, entender o que Jesus veio fazer neste mundo. Quem é Jesus? Por que nem todos o aceitam? Por que tantos o rejeitaram? Mas antes de iniciarmos, nós estamos no Sermão da Montanha. Antes de reiniciarmos o Sermão da Montanha, nós vamos fazer a oração do agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai. Senhor, primeiramente, chegando à Tua presença em oração, nós queremos render graças. Sim, Senhor, basta conhecer um pouquinho da Tua palavra para contemplar as Tuas grandezas, a Tua soberania. Porém, o Teu zelo, Senhor, quando o Senhor veio a este mundo, tomando a forma de homem e de servo, e o Senhor entregou a vida. Jesus derramou sua vida pela salvação de vidas. Senhor, nós rendemos graças, sim, de todo o nosso coração. Sabemos que o ser humano, Pai, infelizmente, se perdeu distante do Senhor. Pai, sim, nosso Deus, o Senhor criou o ser humano à imagem e semelhança do Senhor. Uma imagem perfeita de paz, de confiança, de poder, de simplicidade, de santidade e de amor. Pai, sabemos que em Ti, Senhor, está todo bem. Nosso Deus, rendemos graças, sim. E não obstante a tudo que o Senhor criou, o Senhor entregou a própria vida. Sim, não poupando-se a si mesmo, mas se entregando em favor do ser humano, derramando sangue puro e imaculado para a salvação eterna daqueles que creem. Senhor, nós rendemos graças por Jesus no Calvário, pois sabemos que Ele tomou o nosso lugar, recebeu o nosso castigo e tudo isso para nos abençoar. Senhor, agradecemos, entregando a Ti agora, eu entrego a direção, toma este programa. Senhor, toma no mover do Teu Espírito cada coração. O Senhor traz paz, o Senhor levanta o caído, o Senhor cura os doentes, os enfermos, o Senhor enxuga as lágrimas, sobretudo as que rolam pela garganta. Sim, nosso Deus, Pai, quantas pessoas, quantas vidas estão sofrendo, precisando, Senhor, do Teu socorro e se aproximam de Ti agora.
Pai, e nós unimos a nossa fé, crendo de todo o nosso coração, pois o Senhor arranca as raízes da amargura e é poderoso para dar alegria, Senhor. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, nós estamos no Sermão da Montanha. Não devemos cansar de ouvir as mesmas palavras de Deus. Isso mesmo. Há até alguns alertas do próprio Deus, do Senhor Deus, em sua palavra, nas Escrituras Sagradas, a respeito disso. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ao povo cristão que ele havia alcançado para Jesus na cidade de Corinto, ele escreveu e disse que ele tinha temor no seu coração de que aquelas pessoas que haviam conhecido a verdade, de alguma forma, caíssem no engano de Satanás. Ele até usa, o apóstolo Paulo, a Eva, que o diabo enganou, mas que se deixou enganar porque ela ouviu a Deus, o Criador. Então, e ele dá outros alertas. E há uma outra parte em que Paulo diz que ele não se cansava, ele disse que não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque ali estava a segurança daquele povo. Ou seja, não esqueça isso, não esqueça isso. Então, nós estamos contemplando o Sermão da Montanha, em que há muitos ensinamentos, muitos. São ensinamentos assim gloriosos, são fortes para criar estrutura naqueles que dão atenção. Porque o Evangelho, Jesus veio não para trazer uma religião, mas para transformar o ser humano, para trabalhar principalmente dentro do ser humano, arrancando as depressões, dando alegria, curando as dores da alma, como também as enfermidades do corpo. Jesus tem esse poder. Agora, queridos, vamos à fé de cada um. Por exemplo, algumas curas que você contempla nos evangelhos, você chega a ouvir Jesus, antes de curar, perguntar. Ele perguntou a 2 cegos: credes vós que eu possa fazer isso? O que agrada a Deus é que a nossa fé seja exposta diante dele. Ou seja, que o que nós falamos seja verdadeiro de dentro do nosso coração. Há pessoas que dizem eu creio, mas lá no fundinho do coração duvidam. Então, o Sermão da Montanha, ele dá uma base de vida, porque ele trabalha dentro do coração humano. Você imagina uma pessoa que vive constantemente irada, revoltada, que explode. Quem consegue conviver com uma pessoa assim, nesse estado? Ou que já vive desse jeito em todo o tempo? E essa pessoa vai se perder? Não, se ela abrir o coração e deixar Jesus entrar, ouvindo as suas palavras, recebendo os seus ensinamentos, ele vai jogando aquilo tudo para fora. É a verdadeira libertação. Então, o Sermão da Montanha ajuda muito para essa transformação. Então, vamos rever desde o início. E nós paramos ontem nos misericordiosos, está no versículo 7, mas vamos rever tudo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então Jesus abria a boca e logo ensinava. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Claro que ao ouvir isso, qualquer pessoa falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aí não falou muita coisa. Mas isso aqui saiu da boca de Jesus. Agora, a coisa muda completamente. O peso para o entendimento, a atenção que se deve dar. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, um coração tão pobrezinho que carece, precisa de Deus, se encher do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Alguém que se põe diante de Jesus vivo, não diante de um corpo morto, mas que se põe diante da palavra de Deus para ouvir as suas grandezas, a sua própria possibilidade ou as suas possibilidades em Cristo. Os doentes são curados. Por quê? Porque quando alguém busca em Jesus, vai se enriquecer. Antes estava pobre, coração vazio, doença tomando conta. Então o Sermão da Montanha, ele é riquíssimo de poder para a transformação de vidas. Então atente. E aí vem a segunda bem-aventurança. Tudo isso nós temos visto desde o finalzinho do mês passado. Aí ele diz, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Então é preciso chorar para ser consolado? Não, queridos. Deus não quer ninguém desesperado, angustiado. Deus quer pessoas que derramem suas lágrimas diante dele, que busquem nele a solução, que contem seus problemas para ele. Deus quer ouvir a tua voz. Isso mesmo. Talvez você diga, mas eu oro, eu choro, eu clamo e não acontece nada. Queridos, o entendimento da palavra de Deus fará toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Mas para chegar junto dele, é necessário ir com Jesus. Como? Então, esse é o entendimento. É preciso buscar em Cristo, enriquecer o coração, fortalecer a sua alma, crer numa promessa de Deus. Porque quando você crê na bênção de Deus, você já não chora. Você vive da fé. Você tem certeza que a bênção vai chegar. Mas há pessoas que choram todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, noite e dia, semana após semana, mês após mês, mas não vai entregar os problemas a Deus e não ouve a sua palavra, porque ela é viva. Deus quer que você creia, que alguém creia. Deus quer que alguém creia na sua palavra, mas creia firmemente. E mostre a Ele que crê e confia de todo o seu coração. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Se você chorar aos ombros de pessoas, elas podem até tentar te ajudar, mas elas não têm poder de entrar no teu coração, de arrancar as raízes da amargura, de curar aquela ferida da alma, de suavizar lembranças tenebrosas dos momentos que causaram tantas dores.
Então é o entendimento da palavra de Deus que vai fazer a diferença. O que está afligindo o teu coração? Conta para Deus em oração. Vem à casa de Deus. Vem ouvir a palavra de Deus. Então ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sim, se vai chorar, derramando as lágrimas para Deus. Porque de choro, queridos, o mundo está repleto. Como seria se cada lágrima fosse existente hoje, contundente e real, e de toda a humanidade que já chorou num quarto, num canto qualquer, sob o travesseiro. E aí? Mas é necessário ir a Deus, levar os problemas a Ele. Deus chama, Ele quer isso. Não é interessante? As pessoas querem estar em festa, com quem se alegra, com quem tem, com quem pode, com quem dá prazer. E Jesus não. Ele chama os que sofrem, os que padecem. Isso mesmo, a casa de Deus está de portas abertas para receber quem queira se aproximar de Jesus ou receber o entendimento e orar junto. Vamos lá. Então é algo profundo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Espírito Santo dá consolo, porque Deus toma a direção da sua batalha. Ele toma a direção da sua batalha. E hoje, queridos, não faltam motivos para chorar, não. Porque as pessoas estão, meu Deus, o que está acontecendo? Uma coisa que Jesus disse, que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade. Ou seja, as pessoas estariam vendo tantas coisas erradas, tantas injustiças, tantas aberrações, que elas já iriam endurecer o coração. Mas não é isso que está acontecendo? Olha, no século passado, no século XVIII, não só no século XX, no século XIX, mas quando uma família era destruída, quando um casal se separava, meu Deus, era assim, algo tenebroso para as famílias. Era terrível. Aquilo era motivo assim de escândalo. E hoje? E hoje? Naquele tempo, quando acontecia uma desgraça com alguém, meu Deus, a notícia chocava. Pessoas sentiam. E hoje? As pessoas estão tão acostumadas com as desgraças, com as destruições, que já não se assustam, não se abalam. E Jesus falou sobre isso. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Leve suas lágrimas a Deus. Venha à casa de Deus ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse, serão consolados. Há perdas que são irreversíveis. Perdeu o parente que mais amava e ele partiu. É uma perda que não tem volta. Mas o Espírito de Deus conforta o coração. Ele dá forças para continuar. É algo sobrenatural. Não dá para te explicar. Mas é um poder que vem dentro do espírito, dentro da alma. E a pessoa caída se levanta. É como se o Senhor Jesus segurasse assim pela mão
e levantasse e dissesse: vem, vem. Exatamente isso. Você vê uma passagem bíblica no Evangelho, no livro de Isaías, perdão. Você vê uma passagem bíblica, algo muito interessante, muito forte. Palavra de Deus, que ele diz assim, quer ver? Aqui. No livro de Isaías, no capítulo de número 43. Isso. Aqui, ó. Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tá vendo? Então, veja, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem morar na tua vida. Você não vê Deus, mas você tem certeza absoluta que Ele está te ajudando, porque o teu coração ganha confiança, o desespero acaba. Queridos, só Deus, só Jesus para ajudar o ser humano hoje. Eu vou dar uma paradinha. Olha, quarta-feira é um dia muito especial aqui conosco. São 3 momentos especialíssimos. Busca do Espírito Santo, renovação, palavra viva de Deus, escola bíblica, estudo da palavra de Deus e oração pela família, tão necessária. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. E agora sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oração da fé. Prepare-se, ore, entregue tudo nas mãos de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós rendemos graças porque podemos chegar à Tua presença. E chegando, Senhor, sabemos pela Tua palavra, como o Senhor diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pai Celestial, eu não sei qual é o problema, a enfermidade, a dor, a angústia. Senhor, eu não sei pelo que, Senhor, esta amiga, esse amigo que ora comigo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe e quer ouvir a oração. Então nós unimos a nossa fé e pedimos e eu peço, Senhor, socorre essa vida. Senhor, se está uma amiga neste momento, Pai, angustiada, sofreu uma perda, Senhor, irreparável, o Senhor não só consola, o Senhor abraça, o Senhor toma nas mãos. Oh, Jesus, sabemos, porque o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, nós unimos a nossa fé. Recebe então agora, Senhor,
o que está sendo entregue. O Senhor enxuga as lágrimas. Jesus, o Senhor é quem levanta quem está caído. O Senhor cura os enfermos. Toque esse corpo. Ah, Jesus, ajude, Senhor, ajude. Pai, ajude, Senhor. Alguém que estava sofrendo terrivelmente e estava, Pai, passando por momentos de insônia. Senhor, inquietação, essas dores na alma. Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Então nós cremos e entregamos agora nas tuas mãos. Toma essa batalha, toma essa luta, toma, Senhor Deus, porque o Senhor dá o refrigério. Ah, Jesus, opera, Senhor, opera na vida de cada um. E todo o mal seja destruído, despedaçado, e dizemos a toda força maligna que se afaste, que saia em nome de Jesus. Pai, com a tua bênção, agradecemos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, iniciando uma semana agora. E para você que nos assiste pelas redes sociais, no seu momento, Deus te abençoe abundantemente, e a todos muita paz no seu coração e na sua vida. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.